Então, foi bênção, né? Eu entendi nesse estudo, né, que Jesus ele deu a vida por mim e por você. Deus usou a vida aqui do irmão falando assim que Jesus deu a vida dele por nós, que a gente é salvo pela graça. Mas o irmão também falou que a gente também a gente tem que cumprir as leis. Tem que cumprir as leis. A gente é salvo pela graça e também pelas leis. Mediante a fé, né? De Deus. A gente tem que cumprir as leis de Deus e também aqui da terra, com os homens. Com certeza. Às vezes a gente só quer cumprir, só 5 e esquece das outras 5. Esquece das outras, Às vezes a gente peca contra o irmão e a gente Deus só não fez os 10 mandamentos. Ou seja, Jesus só não fez 5, Deus fez os 10 mandamentos. E Deus está falando hoje para nós de salvação. A gente amar o nosso Deus, primeiro mandamento, sobre todas as coisas. E falou aqui E aí eu fiquei bem curioso também da parte do espiritismo. Eu fiquei bem curioso. E eu acho assim, o começo, eu sei que é outro tópico, da outra aula. O começo de tudo eu acho que o espiritismo veio da desobediência, pelo que eu acho. Acho que veio pela desobediência do ser humano. Porque eu não sei onde está o versículo, assim, eu não lembro agora, mas lá aqui no Velho Testamento, Deus, ele se arrepende ao fazer o homem. Se arrependeu, tá em Gênesis. Da sua desobediência. Ok. E naquela época, aí, o homem vem com uma desobediência e não queria fazer as coisas, não queria fazer a vontade de Deus, queria fazer a sua vontade. Aí tem vários lá que fez buscando outros deuses. Israel também vem buscar outros deuses. Aqui nos 10 mandamentos, quando Moisés ele sobe, né, o monte, Deus chama ele para subir no monte para ensinar o povo, para trazer os 10 mandamentos. E quando ele desce lá, o povo está na idolatria. E o povo está idolatrando. O povo está adorando um Deus de ouro. Daí eu acho assim, mas vai ser bom assim, no estudo que vem, eu vou estar acompanhando, a gente também parar para pensar, né? A macumbaria também tem tudo a ver com a idolatria, com a desobediência também. E nesse estudo, né, para complementar aqui o que o pastor que falou conosco, muito forte, falou de salvação. Ele falou do falso profeta que vai vir como Jesus, vai imitar Jesus, mas não é ele. E é exatamente nesse tópico assim para a gente abrir mais nossa mente ainda sobre o final dos tempos que estão aí. Se a gente olhar, é o que está por vir, é o começo da volta de Jesus. Com certeza. É o começo, a gente está vendo destruição, filho matando o pai, reino contra reino, nação contra nação. A gente vai ver lá em Mateus 25. Mateus 25, né? 24, né? 24, desculpa, Mateus 24. E é sobre isso, e no grupo de varões a gente está estudando sobre os 10 mandamentos, né? Que o pastor está explicando para a gente os 10 mandamentos. E aqui, abre suas Bíblias aí no seu Deuteronômio, seu capítulo de número 6, vamos ler do versículo 6. Deuteronômio 6. Vamos ler do versículo 6. Capítulo 6, versículo 6.
Capítulo 6. Vamos ler do 6 ao 8. 6 a 8. Isso. Aí eu quero que os irmãos, a gente medita nessa palavra junto. Do 6? 6? Do 6 ao 8? Isso, do 8. 6 ao 8. Amém. Todos acharam? Sim. Amém. Amém. Ó, o título aqui da palavra que não tem aqui na minha Bíblia, mas aqui no 6 já tem, que é a importância de educar os filhos. Aqui no 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No 7, É. e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos. Isso. Amém. Só até Amém. aqui, amém? Louvado. Amém. Em nome do Santo Senhor Jesus, igual a palavra que as palavras que todos foram usadas aqui para falar, para meditar, né? Igual Deus usou o pastor para falar conosco, falou de nós de pedra, começou a falar de nós de pedra, que é o nosso Jesus Cristo. E o Velho Testamento, sem o Velho Testamento, não tem como a gente entender o Novo. Não, é verdade. A gente tem que entender o Velho para a gente entender o Novo. A gente Com tem certeza. que ir lá do começo. E o começo, eu vou falar hoje dos 10 mandamentos. Né? A gente terminou um pouco dos 10 mandamentos. Eu queria falar um pouco mais dos 10 mandamentos. Né? Que é que quando Moisés ele sobe no monte e traz, e Deus escreve com as suas mãos: amarás o seu Deus sobre todas as coisas. E vamos ler aqui o Êxodo 20, para a gente... Êxodo 20. É melhor a gente ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente Êxodo é o aprende. Êxodo 20. Quanto mais medita, né? Com Vamos certeza. no Êxodo 20, para a gente acompanhar Faz junto. assim, né? Aqui todos acharam? Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu, o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. E faço misericórdia, milhares do que me amam. Guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente, e por tomar o seu nome em vão. Lembre-te no dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o que o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirar falso testemunho contra o teu próximo,
não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu vou ler só até aqui, igreja. Amém? É uma palavra, os 10 mandamentos. O meu entender para a gente, para Jesus, para ele voltar e levar a sua igreja sem pecado, nós da terra, nós cristãos, todos nós, esses 10 mandamentos tem que estar aqui na tábua do nosso coração. Tem que estar aqui na tábua do nosso coração e também sabendo que a gente foi salvo. A gente foi, quando esses mandamentos estão no nosso coração, a gente está salvo pela lei de Deus. Quando Jesus volta e morre por meu pecado, pelo seu pecado, pela graça, então é a lei de Deus juntando com a graça. Então, isso é o que faz nós ir para o céu, né? Amar o nosso Deus sobre todas essas coisas, sobre todas as coisas do mundo. A gente tem que dar, nosso amor é dele, somos feitos por ele, a gente tem que viver por ele, morrer por ele, até o fim das nossas vidas. E antigamente, igual o pastor que falou, que quando a gente pecava, vinha um sacerdote, fazia toda uma preparação, matava um boi, uma ovelha, e o sangue daquela ovelha, daquele animal ia no nosso lugar. Aí ele viu vários profetas para falar para o povo parar de pecar, assim como o profeta Jeremias, assim como o profeta Ezequiel, Isaías e vários outros foram falar, alertar o povo do seu pecado. Mesmo aquele povo vindo o mar se abrir, viu um maná cair do céu, murmurava. Ficou 40 anos, né? 40 anos no deserto. E mesmo assim o povo não aprendeu, continua a idolatria, continua. Aí Deus enviou vários profetas, o povo fazia uma aliança, pecava, fazia uma aliança. E desde lá atrás, da antiguidade, aí Deus falou assim, eu vou falar nas minhas palavras, não está na Bíblia, eu falo assim, ó. Aí Deus falou assim, ó, e agora? Meu povo, eu vou ter que matar todos. Não vai salvar nenhum. Aí Deus, um amor que ele tem por mim e por você, ele envia seu único filho por nós, para salvar na cruz, para a gente ser salvo, para a gente ir para o céu. Ele dá seu único filho. Além de dar seu único filho, o propósito não era só dar seu único filho, mas sim que ele nos ensinasse, né? Ensinasse a sua palavra, ensinasse. A gente não ia para o céu, a gente não ia para o céu de qualquer jeito, mas que a gente aprendesse, né, o que ele passou para nós, o que ele viveu aqui na terra. Ele falou que a gente, ele foi, mas ele disse, eu vou deixar meu Espírito Consolador aqui na terra para vocês, porque vocês não vão ser órfãos. Vocês vão continuar a minha obra, suas obras vai ser maior que as minhas. E assim foi gerações e gerações. Ele escolheu os apóstolos, os discípulos, e ele escolheu você para a gente continuar essa obra dos apóstolos, dos discípulos. Somos apóstolos e discípulos de Deus, de Jesus. E para a gente ir para o céu é necessário os mandamentos. Os mandamentos a gente está aqui na tábua do nosso coração, os 10 mandamentos. E também acreditar no nosso Jesus Cristo, que ele vai vir. E aqui eu estava meditando essa semana sobre salvação. E aqui no Deuteronômio 6 e no 8 também, ele fala por um sinal, igual o pastor tinha falado.
que a besta, ele vai ser... Eu meditei um pouquinho, eu estudei um pouquinho sobre quem é a besta, quem é o anticristo. Como o demônio, ele imita todas as coisas de Jesus, todas as coisas de Deus. Porque Deus deu o único filho, deixou o seu espírito consolador. Porque a palavra diz, se a gente não acreditar no filho, não tem como a gente ter contato com o pai. É mesmo? Porque o pai, o filho e o espírito são um só. Então a gente, cristão, tem que ter o espírito. A gente tem que ter fé em Jesus. A gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que ter esse contato com o Espírito, com Jesus e com Deus. E eu estava aqui meditando no 8, fala um sinal. Diz assim, ó, também atarás por sinal a tua mão, e serão por testeira entre os teus olhos. E a gente vai lá no capítulo Apocalipse, seu capítulo 13, vai lá em Apocalipse pra gente, que hora que é? Falta alguns minutos? 4. Vamos 4 horas? 13, só pra gente finalizar o estudo. Apocalipse 13? Apocalipse 13. Deus falou de salvar. O que Deus está falando nessa tarde para nós? Deus está falando para nós de salvação. Para gente. Aqui diz assim vamos lá, a partir do 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Lá no Deuteronômio, a gente medita os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus que nós, cristãos, temos que cumprir. Amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Não se curvar a imagem de outros deuses. Não desobedecer a Deus, né? E aqui a besta vem como imitando as coisas de Deus. Para a gente encurvar, para a gente adorá-los, para a gente ter um sinal na nossa testa e na nossa mão. O que Deus fala nessa imagem? O que Deus fala em imagem para a gente colocar na nossa testa, nas nossas mãos? São as leis dele, são as leis de Deus para a gente colocar no nosso coração, colocar no nosso corpo, colocar na nossa alma. E assim a besta, ele vem como um homem religioso, que a gente falou aqui, que é o Papa, e também vê um homem político, né, sendo um bom homem que vai transformar o mundo, mas quando isso chegar, a gente tem que acompanhar o que está dizendo por aí, o que os jornais dizem, que eu ouvi falar que eles estão querendo fazer uma reunião já aconteceu isso, entre os políticos, entre todas as nações, né, para eles entrarem em um acordo, né? Então a gente tem que estar atento, porque a nossa salvação é isso que a gente no estudo de hoje vem falar da nossa salvação, que é o nosso Jesus Cristo, que sofreu pelos nossos pecados, que sofreu, que nos ensinou a sua obra, e
que pessoas levantaram contra ele, os fariseus levantaram contra ele, falando que ele não era Deus, falando que ele não era enviado por Deus. E ele sofreu tudo aquilo, sofreu por mim e por você, que a gente está aqui. E hoje Deus usou o pastor, né, para falar conosco de salvação, e eu venho acrescentar um pouco também de salvação. E aqui a gente fala dos 10 mandamentos, que é necessário a gente colocar os 10 mandamentos na alma do nosso coração. E aqui também, né, ele é imitador ele quer ser imitador de Deus. Fala para a gente se curvar a ele, colocar uma imagem, colocar uma marca na nossa testa, na nossa mão, que vai ser o nosso fim, e a gente vai morrer, né? A gente não vai ter mais direito à salvação. Então Deus está nos alertando, o que devemos fazer para a gente alcançar a nossa salvação. Colocar os 10 mandamentos junto com a nossa fé em Jesus, porque ele nos salvou dos nossos pecados, das idolatrias que vinham lá da antiguidade. E hoje a gente tem uma chance de nos salvar, de a gente não adorar, a gente não se prostrar diante da besta, diante de imagem, diante da dificuldade, porque a fé, a salvação, a gente vai passar por muito lutas ainda. Isso é só o começo. Mas a gente tem as instruções para a gente não ir para o inferno. É colocar a tábua, os 10 mandamentos no nosso coração. Não só as 5 primeiras, não só as 5 últimas. A primeira é amar o nosso Deus sobre todas as coisas, não adorar outros deuses. Ter fé em Jesus, porque ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Com certeza. Então, meus irmãos, é só até aqui que Deus tocou no meu coração para a gente meditar. Se os irmãos quiserem, meditam em Deuteronômio 6, do 6 até o 11, e também meditar um pouquinho em Apocalipse. Se a gente, tudo que está, por isso que a gente tem que aprender o Velho Testamento, para a gente poder também, para a gente poder entender ela, né? Do Novo Testamento também, porque se não tem o Velho, não existiu o Novo. Amém? Então é isso que Deus tocou no meu coração, para a gente meditar nessa palavra e ver que a volta de Jesus está próxima. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade nessa tarde.